Bem, dando continuidade às nossas dicas para o Enem, na parte de biologia, principalmente na parte de ecologia, nós escolhemos 8 itens que podem representar muito bem esses assuntos numa prova modelo Enem. Lembre-se que você sempre vai marcar a opção correta. Vamos aos itens. Você deve resolvê-los com calma, marcar a opção correta e no próximo vídeo nós faremos uma explicação detalhada sobre cada opção e você terá a resposta correta. Bons estudos, sucesso! Vamos aos itens. Ecologia é o assunto que mais vezes caiu nas provas de biologia. Então, nós optamos por ficar nesses itens. O primeiro deles nos mostra o assunto é um bioma. E ele começa mostrando que a Mata Atlântica é um dos grandes biomas brasileiros, justamente com a Amazônia, com a Caatinga, com o Cerrado, com o Pantanal, com o Pampa. É bom dar uma olhadinha nesses biomas, características desses biomas. Nesse ambiente há muitas espécies vegetais que são trepadeiras, que se agarram aos caules e vão se desenvolvendo sobre outras plantas, da mesma maneira que orquídeas e bromélias. Considerando as relações ecológicas entre os seres vivos, como podemos classificar a relação das trepadeiras com as árvores? E aí você tem 5 opções, lembre-se, escolha a correta. Amensalismo ou antibiose na letra A, competição interespecífica pela luz na letra B, epifitismo ou moradia na letra C, parasitismo ou hemiparasitismo e, por último, esclavagismo. No próximo vídeo explicaremos detalhadamente cada opção dessa e a resposta correta. No item 2, escolhemos o assunto lixo, um dos mais frequentes nas provas do Enem. Para diminuir o acúmulo de lixo e o desperdício de materiais de valor econômico e, assim, reduzir a exploração de recursos naturais, adotou-se em escala internacional a política dos 4 R's. Reduza, reutilize, recicle e repense. Até pouco tempo atrás, todos conheciam a política dos 3 R's. Reduza, reutilize e recicle. O repense foi adotado há pouco tempo e ele mostra uma mudança de comportamento em relação ao meio ambiente. Um exemplo de reciclagem é a utilização desses 5 exemplos a seguir, qual deles representa um exemplo de reciclagem? Garrafas de vidro retornáveis para cerveja ou refrigerante, latas de alumínio como material para fixação de lingotes, sacos plásticos de supermercado como acondicionantes de lixo caseiro, embalagens plásticas vazias e limpas para condicionar outros alimentos, garrafas PET recortadas em tiras para a fabricação de cedas de vassoura. Marque a sua opção e aguarde nossos comentários. O item 3 mostra a questão do relevo submarino e da penetração da luz nesse ambiente. A gente sabe que o relevo é dividido em regiões que vão desde o litoral até profundidades maiores de 11 mil metros. Nesse sistema complexo encontramos seres bentônicos, aqueles seres que vivem no fundo, que podem ser fixos, sésseis ou móveis, vágeis. Os seres planctônicos, que flutuam ao sabor das correntes, não vencem correntes, pode ser fitoplâncton ou zooplâncton. E os nectônicos, que são os seres que vencem correntes. A luz é determinante na distribuição desses seres. Em regiões de até 80 metros de profundidade, a zona eufótica, a luz penetra bem. De 80 a 200 metros, a zona disfótica, a penetração parcial da luz. Regiões mais profundas que 200 metros corresponde à zona afótica, onde a luz do Sol não chega. Para se manter em equilíbrio, um ecossistema necessita de produtores, consumidores e decompositores. Temos um esquema mostrando essas regiões oceânicas, de acordo com a profundidade. A questão é, há produtores na zona afótica, ou seja,
na zona abaixo de 200 metros de profundidade, onde a luz não penetra, há produtores? Analise com calma cada opção, responda e aguarde as respostas. O item 4 traz o problema do lixo novamente. O lixo é, sem dúvidas, um dos maiores problemas sociais da atualidade. Cólera, disenteria, febre tifoide, filariose, giardíase, leishmaniose, leptospirose, peste bubônica, salmonelose, são apenas algumas das doenças relacionadas ao lixo doméstico. Além disso, a destinação inadequada pode causar poluição dos mananciais, contaminação do ar, assoreamentos, presença de vetores. Da mesma forma, a presença de aves nos lixões pode causar colisões com aviões, problemas estéticos e de odor e problemas sociais. Sobre as doenças relacionadas com lixo e os problemas gerados, marque a opção correta. Você tem em cada opção uma série de afirmativas. A primeira delas trata cólera, febre tifoide, a leptospirose, a peste bubônica, a salmonelose como doenças causadas por bactérias. A letra B trata da filariose, da giardíase e leishmaniose causadas por protozoários. A febre tifoide pode ser passada ao homem pela picada de pulgas. O odor característico do lixo é devido ao gás sulfídrico liberado pelos protozoários. E uma das alternativas ecológicas para solucionar os problemas do lixo é a incineração. Marque a opção que você julgar correta. A Mata Atlântica é um bioma que ocupava uma área de 1.110.182 km² e correspondia a 15% do território nacional. Mas hoje, restam apenas 12,5% da floresta nativa que existia. É constituída principalmente por mata ao longo da costa litorânea, que vai do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul. A Mata Atlântica passa pelos territórios dos estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e parte do território do estado de Alagoas, Bahia, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, São Paulo e Sergipe. A Mata Atlântica apresenta uma variedade de formações, engloba um diversificado conjunto de ecossistemas florestais com estrutura e composições floríticas bastante diferenciadas, acompanhando as características climáticas de cada região onde ocorre. Cerca de 70% da população brasileira vive no território da Mata Atlântica. As nascentes e mananciais abastecem as cidades, sendo um dos fatores que tem contribuído com os problemas de crise hídrica associados à escassez, ao desperdício, à má utilização da água, ao desmatamento e à poluição. A biodiversidade da Mata Atlântica é semelhante à da Amazônia. Os animais mais conhecidos da Mata Atlântica são o mico-leão dourado, a onça-pintada, o bicho-preguiça e a capivara. Dentre os diversos problemas ambientais que nosso país apresenta, aponte um que é primordial para a destruição da Mata Atlântica. A destruição da mata nativa para pastagens, a atividade de mineração e garimpo, a exploração do subsolo, o interesse imobiliário ou a exploração turística. Analise cada opção, marque a opção correta e aguarde nossas respostas. O sexto item traz um problema comum, ainda mais nessa época do ano, a época das chuvas. Durante os períodos de chuva, vinculam notícias de enchente e deslizamento em áreas marginalizadas, produzindo prejuízos e morte em diversas metrópoles brasileiras. Dentre as ações apresentadas a seguir, aponte uma solução viável, de baixo custo, que poderia evitar os desastres com desmoronamento. O reflorestamento das áreas de encosta, transferir os moradores das áreas de risco, a construção de muros de arrimo, impedir a retirada da vegetação nativa nessas áreas, ocupar áreas mais inclinadas onde a água escoa mais rapidamente. Faça a sua escolha. O sétimo item
trata também de doenças que têm ocorrido atualmente. Muitas dessas doenças têm preocupado a população mundial, tais como a AIDS, a febre amarela, o possível retorno da varíola, a SARS, a síndrome da angústia respiratória, a gripe H1N1 e, mais recentemente, a Covid-19. Por um erro de escrita, saiu Covida. Todas elas são causadas por vírus e sobre esses organismos é correto afirmar que são estruturalmente semelhantes às bactérias, podendo apresentar DNA ou RNA como material genético. Os vírus são assim. Apresentam ciclos de vida lítico ou lisogênico. No ciclo lítico não determina a destruição da célula infectada. Comanda o metabolismo celular do hospedeiro para a produção de proteínas de seu capsídeo e duplicação do seu material genético, utilizando a energia de suas mitocôndrias. Apresentam enzima transcriptase reversa, quando tem RNA como material genético, que produz um DNA viral para ser integrado ao DNA da célula do hospedeiro. São parasitas intracelulares obrigatórios, mas alguns podem sobreviver cristalizados por muitos anos. Por último, uma questão relacionada com um dos assuntos mais comuns do momento, a vacina para a Covid-19, não deixa de ser um assunto com implicações sociais, ecológicas e econômicas muito esperado. Fica a dica. As respostas são comentadas a partir do dia 18 de janeiro. Existem pelo menos 8 diferentes tipos de vacina sendo testadas. O tipo de vacina depende do tipo de vírus e da parte viral sendo utilizada. Existe a vacina de vírus, que utiliza o vírus inativado ou enfraquecido, a mais comum. A vacina de vetor viral, replicante, não replicante. A vacina de ácido nucleico, que utiliza o DNA ou RNA. E a vacina à base de proteínas, utilizando subunidades proteicas e partículas semelhantes a vírus. Todas as vacinas têm o objetivo de expor o indivíduo a um antígeno, embora o antígeno exposto não é capaz de causar doença. Provoca resposta imune, que pode bloquear ou matar o vírus quando o indivíduo é exposto ao mesmo. As mais comuns são as vacinas de vírus. O esquema a seguir mostra as técnicas de produção de vacinas de ácidos nucleicos. Analise as informações e marca a opção correta. Aqui do lado esquerdo você tem a vacina de DNA. Um gene da espícula viral. Espículas são estruturas proteicas virais utilizadas para identificar a célula hospedeira. Esse gene é introduzido na célula. Essa célula produz um RNA mensageiro que vai sintetizar a proteína viral. A partir dessa proteína viral serão produzidos anticorpos contra essas proteínas, inativando os vírus. A outra técnica utiliza o RNA. Esse RNA entra na célula e se comporta como RNA mensageiro, sintetizando proteínas virais. Da mesma forma, são produzidos anticorpos contra as proteínas virais. Acerca do exposto, qual dessas opções está correta? As vacinas de ácidos nucleicos são amplamente utilizadas e seu sucesso é garantido para qualquer tipo de vírus? O RNA viral envolto em uma cápsula lipídica se comporta como RNA mensageiro e comanda a síntese da proteína viral, no caso a espícula. A resposta imune é sempre a ação dos macrófagos que fagocitam o vírus. O DNA viral introduzido na célula comanda diretamente a síntese proteica viral. Tanto o DNA viral quanto o RNA viral induziriam a formação do ciclo lítico viral, destruindo a célula. Qual opção está correta? Faça as questões, bons estudos e aguarde as respostas com os comentários. Até a próxima.